Amém. A paz do Senhor. Vou pedir para que os irmãos se levantem. Vou pedir para o pessoal da mesa apagar as luzes. Hoje é um dia de alegria. Vocês estão felizes de estarem aqui na casa de Deus? Eu estou muito feliz. É motivo de muita honra estar aqui mais uma vez para adorar a Deus e exaltar o seu nome. Há muitas pessoas que queriam estar aqui. Nós somos privilegiados por estarem aqui, por estar na presença de Deus. Amém? Vamos levantar um clamor? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu, Senhor, mais uma oportunidade de estar na tua casa, de louvar o teu nome. Senhor, nós sabemos que muitas pessoas queriam estar em nossos lugares, Pai, mas não podem. Então que nessa noite, Senhor, nós venhamos te adorar, Senhor, como se fosse a última vez. Que nós possamos, Senhor Jesus, te adorar em espírito e em verdade, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, que nós possamos entrar realmente na tua presença. Que o Senhor possa ir de encontro às pessoas que estão assistindo também essa live. Entra nos corações, entra na família, entra na casa, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Nós cremos que o Senhor ainda faz milagres, que o Senhor é o Deus de milagre. E eu profetizo, Senhor, que esse culto vai ser, Pai, maravilhoso, Senhor. Que Deus vai, Senhor Deus, meu Pai, falar como o Senhor nunca falou antes, Pai. E que meus irmãos e eu também, nós vamos te adorar como se fosse a última vez, porque o Senhor merece. O Senhor merece toda exaltação, o Senhor merece toda adoração, Pai. Senhor, tira toda enfermidade, Pai, tudo aquilo que não é teu e que não provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra nessa noite. Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor possa quebrar, Senhor Deus, meu Pai, barreiras, Senhor, e correntes nessa noite. Pai amado, Pai querido, tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado, Pai, para que as pessoas não possam te ouvir, Pai, ouvir a tua voz, Pai, que caia por terra nessa noite, Senhor. Nós te desejamos, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Se sinta à vontade em nosso meio, Senhor, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Nós te convidamos, Senhor. A tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. E eu creio, Senhor, que antes mesmo da gente planejar sair das nossas casas para estar na tua presença, o Senhor já estava aqui. E nós cremos em ti, Pai. Faça o teu querer, Senhor, em nossas vidas. Nós sentimos o teu vento, a tua presença. Irmão, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, porque somente Ele é digno. Adore a Ele como se fosse a última vez, porque eu sempre falo isso para vocês, a gente nunca vai saber qual vai ser a última vez. Cante. Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar, tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Nós nos rendemos, Deus. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, de braços abertos, Senhor, para sentir a tua presença, Deus. Nós nos rendemos a ti, Pai. De braços abertos estou, coração rendido
Algo tem que acontecer e algo acontece, Pai. Nós estamos te pedindo, Pai, que o Senhor possa nos transformar de dentro para fora, Pai. Senhor, nós somos seres imperfeitos, Senhor, que todos os dias nós devemos buscar, Senhor, por uma mudança, uma verdadeira mudança, e uma mudança, Senhor, não somente de aparência, Pai, mas uma mudança, Senhor, de dentro para fora. Não uma mudança, Senhor, mascarada, uma mudança de engano, mas uma mudança verdadeira através do seu sangue, Pai. E nós estamos te pedindo, Senhor, venha transformar o nosso ser, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Pai. Ao cantar esse louvor, declare isso. Não é simplesmente um louvor, isso é uma oração. Porque realmente nós devemos pedir a Deus que nos transforme de dentro para fora. Não somente um dia, mas todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos contra Deus. Então declare, cante mais uma vez. De dentro para fora, de dentro para fora, transforme o meu ser. De dentro para fora, de dentro para fora, transforme o meu ser. Aleluia, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Pai. Nós te glorificamos, Deus. Nós te exaltamos. Tu és lindo, Pai. Tu és perfeito. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Pai. Nós estamos aqui para te adorar e bendizer ao seu nome, Deus. Aleluia. Somos tua noiva apaixonada, Pai. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Imaginando como está o céu neste momento, saltando sobre os montes, os anjos cantando Santo, 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 e chamando pelo nome do Senhor, Yeshua. Sou tua noiva, louve a Ele como se fosse a sua última vez. Te esperando, nós estamos te esperando, Pai. Para dançar. Nós
Nós te amamos, Senhor. Vem saltando sobre Vem com a tua presença, Senhor, incendiar nossos corações neste momento, Pai. Nós estamos clamando pela tua presença, Senhor. Vai de encontro, Pai, também às casas, Senhor, com a tua presença. noiva Nós apaixonada, somos tua noiva apaixonada, Senhor, esperando a tua vinda, te Senhor. esperando para Aleluia. dançar, Cante o nome dele, cante. te esperando para dançar. Yeshua, Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Quero chamar o pastor Oswaldo aqui na frente para ministrar os dízimos e as ofertas. Amém? Amém. Todos digam graças a Deus. Não ouvi? Graças a Deus. Amém. Que bom estarmos unidos mais uma vez nesse local para poder adorar o Senhor. Adoramos o Senhor com os cânticos. Adoramos o Senhor com as nossas orações, ação de graça. Adoramos o Senhor também quando ofertamos ao Senhor. A oferta é uma atitude de adoração ao Senhor, uma atitude de louvor, de estar grato ao Senhor por tudo quanto Ele tem te dado. E quando você oferta, vocês falam: Senhor, eu estou ofertando porque o Senhor já me deu. O Senhor já me abençoou. E eu estou devolvendo para o Senhor uma oferta. Tá? Uma pequena parte, uma pequena parcela do tudo quanto o Senhor tem dado para mim, para a minha vida. Então a oferta é uma atitude de adoração ao Senhor. E eu convido os irmãos a fazer isso. Quando você dizima, você não está... Quando você usa a expressão, eu estou pagando o meu dízimo, você não está pagando, não, tá? Você está devolvendo, que ele já é de Deus. Ele já é. O dízimo, ele é de Deus, a Bíblia fala. Então você está apenas devolvendo aquilo que já é dele. E aliás, a Bíblia fala que tudo é dele. Tudo. Tudo é de Deus. E o dízimo é simplesmente uma pequena parte daquilo do tudo que Ele tem nos dado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 3 de Provérbio. Provérbios é um livro riquíssimo, muito rico em ensinamento. Provérbio é um compêndio de psicologia, vamos dizer assim. Nos ensina de tudo. O capítulo 3 está dizendo assim, o verso 9. Provérbios 3, 9. Está dizendo assim: honra ao Senhor com os seus bens. A tradução de vocês está dizendo o quê? Bens também? Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos.
Pode ser que na sua tradução aí diga outra coisa. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. A primeira parte. Então não é o que sobra. Não é se der, se sobrar. Aí eu dou ao Senhor. Senhor, se o Senhor fizer isso ou aquilo, aí eu vou fazer isso. Tá? Não. Então é com a primeira parte, tá bom? Então não é com o resto. Às vezes nós simplesmente oferecemos ao Senhor o resto, né? É o resto do nosso salário, dos nossos bens, é o resto do nosso dia, o resto do nosso tempo, se sobrar tempo, tá? Alguns falam assim: quando eu me aposentar e não estiver trabalhando mais, aí eu vou me dedicar ao Senhor. Ele está dando o resto da vida dele, tá? Quando ele está aposentado, velhinho, que não está podendo fazer mais nada, aí ele vai se oferecer ao Senhor, o restinho que sobra da vida dele. Às vezes nós agimos assim, tá? O resto da vida, o resto do dinheiro, o resto do tempo, tá? Se sobrar. Então não é assim que nós agimos com o Senhor, tá? Vamos dar a Ele o nosso melhor. Então curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e nós vamos consagrar ao Senhor as nossas ofertas. Pai eterno, Pai de bondade e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, nós queremos oferecer ao Senhor as nossas ofertas, as nossas contribuições. Oferecemos ao Senhor, ó Deus, uma pequena parte do tudo quanto o Senhor tem nos dado na nossa vida. Portanto, receba nesse momento da vida dos teus filhos, as tuas filhas, a oferta que eles trouxeram para a tua casa. E faça com que, ó Deus, este pouco seja abençoado na tua obra, seja multiplicado, bem administrado, e que o Senhor devolva, meu Pai, de uma forma multiplicada na vida dos teus filhos, no seu trabalho, na sua saúde, no seu bem-estar familiar, em tudo quanto Ele colocar as suas mãos, ó Pai, que haja prosperidade, haja bênção, haja, meu Pai, realmente a presença do Senhor, sabedoria do Senhor na vida de cada um, para a glória do Teu santo nome. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Se você trouxe a sua oferta, traga e coloca aqui no gasofilácio para o Senhor. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre as incertezas, sobre a preocupação, sobre essa insegurança que o mundo, no momento, está nos oferecendo. Essa pandemia mundial está trazendo um transtorno muito grande para as pessoas de um modo geral. E eu estava ouvindo agora à tarde uma reportagem e eu fiquei assustado, um tanto assustado em alguém dizer que estão falando numa terceira onda de Covid. O irmão pode imaginar uma coisa dessa? Já não é a segunda já é demais, agora a terceira. E isso está trazendo um certo transtorno psicológico, preocupação na sociedade, tá? Muito grande. Talvez você está se sentindo inseguro de uma certa forma, você que está nos ouvindo lá em casa, você que está aqui, talvez você está se sentindo, mas você não faz ideia do que é alguém que vem tocando uma empresa, um comércio, e de repente ele já recebeu isso de herança dos seus pais ou dos seus avós, e de repente ele vê isso sendo encerrado por causa dessa pandemia. Os irmãos podem imaginar isso? Eu estava conversando,
Quando eu digo isso, eu digo em relação a algumas empresas, algumas não, a dezenas, centenas de empresas que se fecharam, estão fechando. O irmão pode imaginar quanta tristeza, quanta angústia para um pai, para um empresário, para uma família, que tem um comércio, um negócio, ganha-pão, e de repente ele é obrigado a baixar as portas e não sabe o que vai fazer a partir de agora. Não pode imaginar isso? E não somente ele, mas de repente ele é obrigado a pôr na rua dezenas ou até centenas de funcionários. Algumas empresas até milhares de funcionários. Por quê? Não tem o que fazer. Eu estava conversando com uma pessoa que está bastante preocupada ainda esse final de tarde. Tem um comércio e ele já está com uma dívida em função da pandemia próximo dos 100 mil reais. Próximo de 100 mil reais. E ele falou que a única solução que ele tem é dispor da casa que ele mora, aonde ele mora com a família e trabalha, que tem um comércio na própria casa. Ele falou: agora para onde eu vou se eu vender esse imóvel? Eu vou pagar a dívida, esse imóvel já está financiado, estou pagando ele, e eu não sei o que eu vou fazer. O irmão pode imaginar isso? Então, é isso que está acontecendo numa parcela muito grande da sociedade. Às vezes não paramos para pensar, porque você talvez não tenha sido atingido dessa forma, e nem eu, mas é a realidade de muita gente. E quando a gente vê a noite escura, o futuro incerto, a insegurança e as coisas apertando, e eu não ter a saída, e quando eu vejo as necessidades chegando, é como se fosse o inimigo batendo em sua porta. E aí é hora de nós realmente olhar para aquilo que nós vamos ler agora. Quando Jesus, lá em João, pode colocar aqui, irmão, João 14, 1. O Evangelho de São João 14, 1. Quando ele dizia, preparando os seus discípulos para os momentos que eles haveriam de atravessar. Tá? Jesus, durante todos os 3 anos de ministério, eu posso imaginar que alegria, que festa, era milagre, multiplicava os pães, expulsava os demônios, o cego via, o coxo andava, o surdo ouvia. Imagine, eu queria estar do lado de Jesus nessa hora, 3 anos aprendendo, trabalhando e feliz da vida, era aquela alegria toda. E de repente, Jesus começa a preparar os seus discípulos, porque ele não haveria de continuar com ele, ele iria sair da terra. E os discípulos não compreenderam isso. Os irmãos podem imaginar, quando você está tão feliz na companhia de alguém, e esse alguém é o seu porto seguro, e agora esta pessoa fala assim: eu tenho que ir, você tem que se virar agora. Os discípulos não entenderam nada quando Jesus começou a prepará-los para continuar a jornada sozinho. Eles não entenderam, eles ficaram preocupadíssimos. Foi quando Jesus disse essas palavras, em João 14, 1. Jesus via no coração de cada um deles a preocupação, a insegurança. E Jesus falou assim: não se turbe os vossos corações. Ele estava falando de um coração atribulado. Não se turbe os vossos corações. Quer dizer, não fique
Turbar o coração é como você está enfrentando uma turbulência. Coração triste. Credes em Deus, credes também em mim. E são palavras de conforto para alguém que estava preocupado com a situação. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-los teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei. Isso é palavra de conforto. Eu vou, mas eu volto. E mesmo quando vocês não estiverem vendo eu fisicamente, eu estou convosco todos os dias, dizia ele. Independente de estar fisicamente ou não, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou e volto, sim, preparar-vos lugar. E vos levarei para que vocês estejam comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São palavras, irmãos, para acalmar o coração deles, que eles estavam preocupados. Os irmãos podem fazer, apenas adiantando aquilo que eu quero dizer para os irmãos podem imaginar a preocupação que havia nos discípulos, de que quando os discípulos, quando Jesus morreu, isso foi assunto ao céu, os discípulos ficaram tão perdidos, que um olhou para o outro e falou: e agora, Pedro? E agora, João? O que nós vamos fazer? E um deles disse: vamos pescar. A antiga profissão, é o que eles sabiam fazer. Vamos voltar para a pescaria, vamos para o mar. Fazer o quê? Tal era a desorientação, o momento que eles estavam atravessando. Como que eles estavam desorientados? Vamos pescar, não tem o que fazer agora. Aquela alegria toda acabou. O nosso mestre, em quem nós apoiávamos, com quem nós andávamos 3 anos, e que a gente achava que isso ia continuar a vida inteira, agora não temos mais. Talvez isso pode ter acontecido algum dia com você, em função de ter perdido alguém em quem você tanto confiava, em quem você tanto contava, e que você falava: o que eu faço sem essa pessoa? E de repente você se viu sem essa pessoa. E os discípulos: o que nós vamos fazer agora? Vamos pescar. Jesus morreu, ressuscitou, e sabe aonde foi encontrar os discípulos? Lá no lago de novo, lá no mar. Estava pescando novamente. Eles não tinham mais o que fazer. Se Jesus quis vê-los novamente, foi buscá-los lá no mar, aonde Cristo já havia chamado eles há 3 anos atrás: me segue. Foi lá para o mar buscá-los novamente. Estava lá pescando. E Jesus chega lá e fala: e aí? Tem alguma coisa para comer aí? Tem alguma coisa para comer? Vocês acham que eles estavam dispostos a continuar pregando? Jesus foi lá resgatá-lo novamente. Foi lá buscá-los. E ele estava tão abatido, tão triste, que disse que naquela noite eles não pegaram nada. Não conseguiram pegar nada. Eles já estavam desanimados, porque não era para eles continuarem pescando. 3 anos de ensinamento, de instrução, e falando, e falando, e falando. A Bíblia fala que quando Jesus preparou eles e enviou eles, eles voltavam tão felizes, porque eles contavam com aquele amparo, com aquele apoio de Jesus, e eles voltavam tão felizes, que eles falavam: Senhor, até os demônios nos sujeitam, até os demônios obedecem a nossa ordem.
Tal era a alegria deles, porque eles contavam com Jesus. E quando as coisas não aconteciam, Jesus chegava lá e resolvia a parada. Jesus ia lá e curava, expulsava o demônio. Só que Jesus falava: olha, vocês não vão me ter para sempre, viu? Até quando eu vou ter que ficar com vocês? Jesus já estava puxando a orelha e dizendo assim: vocês têm que aprenderem a se virar sozinho. E essas instruções servem para nós também, né? Nós também, depois de 3 anos de cristão, precisamos aprender a realmente andar sozinho. Eles estavam há 3 anos com Jesus. Tem gente que com 10, 15, 20 anos ainda não aprendeu a andar sozinho. Vive na dependência total. Se de repente falta aquele um que discipulou, aquele um que ajudou, ele está indo pescar, ele vai embora também, volta para a vida antiga. Mas 3 anos Jesus usou para instruí-los. E agora Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, não fica triste porque eu vou sair. Jesus começou a falar sobre a saída dele dessa terra, sobre a morte dele, sobre a crucificação. E eles falavam: não, Senhor, não pode acontecer isso, jamais. Pedro falava: Senhor, se alguém botar a mão no Senhor, vai ter que mexer comigo também. Estamos prontos para ir até a morte, o Senhor não pode. E Jesus falou: não. Jesus sentia já a traição de Judas, sentia já os soldados se aproximando. O capítulo 13 de João é o capítulo inteiro praticamente Jesus preparando eles. E Jesus estava sentindo já a morte, a prisão de Jesus já estava decretada. Lá no Sinédrio já estava decretada já. O traidor já estava presente, que era Judas. E Jesus começou a preparar, falar com eles, que ele haveria de ir, que ele seria preso, seria esbofeteado, ele seria morto. Os discípulos ouviam isso. Como? Como vai acontecer isso? E nós? E nós, Senhor? Não. Se alguém botar a mão no Senhor, até que Pedro ainda disse que Pedro arrancou da espada, quando os soldados se aproximaram de Jesus, arrancou da espada e ele queria cortar mesmo, era o pescoço do soldado, mas acho que o soldado fez assim, né? Cortou a orelha. E Jesus falou assim: Pedro, guarda essa espada, é para isso que eu vim, tá? É inevitável. Guarda a espada. Foi lá, pegou a orelha do soldado, o colocou no seu devido lugar. Não, deixa aí, tá? Se eu quisesse, Pedro, e falou para os discípulos, eu chamaria uma multidão de anjos e me livraria dessa situação toda. Mas é para isso que eu vim. É inevitável que isso aconteça. E os discípulos não entendiam nada. Como? E nós, como vamos fazer? E Jesus começou a prepará-los. E foi quando ele disse essas palavras, tá? Agora eles enfrentariam toda aquela guerra, aqueles momentos sozinhos. E isso trazia para eles muita tristeza. E foi pela ocasião da última ceia que Jesus começa a instruir. Falava tudo o que haveria de acontecer e algumas instruções básicas que eles deveriam colocar em prática a partir de ali, que ele não estaria mais junto. E apesar do grupo ser bem reduzido, era somente 12 que Jesus havia preparado, mas esses 12, eles haveriam de mudar o mundo da época. Mas para isso, Jesus precisou resgatá-lo novamente lá no mar, porque se Jesus não ressuscitasse e não fosse lá buscar, eu acho que eles estariam pescando até hoje. Tal
era a situação deles. E esse grupo voltou, tá? E eles tinham também, irmãos, apesar dessa insegurança toda de não ter o mestre, era o medo, a insegurança que, se prenderam Jesus, o nosso mestre, imagina eu. Vocês vão crucificar Jesus, imagina o que vão fazer comigo, se eu continuar nessa luta, pregando o Evangelho. Medo. Se prenderam numa sala, ficaram escondidos. E Jesus já tinha preparado eles, que vão me prender, vão me bater, vão me chicotear, vão me perseguir, e assim eles farão com vocês também. E os discípulos, eu? Como diz o outro, estou fora. E Jesus preparou para que eles estivessem realmente bem aptos para esse tipo de coisa. Mas foi tudo isso na hora do medo, foi embora. Os irmãos talvez já passaram por essa experiência, né? Treina, aprende, ensaia, decora, na hora do medo dá um branco. Não é assim? Na hora do medo, do desespero, parece que apaga tudo, esquece tudo, tudo vai embora. O medo faz isso. Então, Jesus expulsava os demônios, multiplicava os pães, fazia os cegos enxergar, o mudo falava, os paralíticos andavam. E Pedro, quando Jesus estava com eles, Pedro chegou até mesmo a andar por cima das águas. Veja que coisa fantástica. Vem, Pedro, vem, pode vir. E Pedro saiu andando por cima das águas. Agora, sem Jesus, o que iria acontecer? O que nós vamos fazer? E Jesus falou assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Eles vão ajudar vocês, tá? Eu vou, mas eu volto. Se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo. Tudo para fazer com que eles se acalmassem. E Jesus preparando os seus discípulos. E ele falava: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso retrata realmente o tamanho da dúvida que estava no coração dos discípulos. E quando falou assim: eu vou para o Pai, eles falavam: mas quem é o Pai? Eu sou o caminho. Mas quem é o caminho? Qual o caminho? Que caminho é esse? Nós não sabemos, Senhor, para onde o Senhor vai. Nós não temos ideia para onde o Senhor está falando que vai. E como que nós vamos? Que caminho que é esse? Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quem é o Pai? Poxa, vocês estão comigo há tanto tempo, não sabem, nunca. Quando vocês me vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E eles ficavam com um ponto de interrogação na cabeça. Não entendiam muito bem todo esse ensinamento. Não sabemos para onde vai, não sabemos o caminho. E ele dizia: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quando ele falava: e eu sou o caminho, quando a gente analisa bem esse texto e a gramática do texto, fala assim: o caminho. Ele não está falando eu sou um dos caminhos, eu não sou um caminho a seguir. O caminho, artigo definido, o, tá? Eu sou a verdade e eu sou a vida.
E ninguém vai ao Pai, a Deus, a não ser através deste caminho, através dessa verdade e através desta vida que eu vos ofereço. Ninguém vai. Até porque a dúvida teológica, quando ele falava assim, credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Há muitas vezes, principalmente entre os judeus, tá? A não ser que ele seja convertido, eles creem em Deus, mas não creem em Jesus. E havia um espírito de judaísmo muito forte na vida deles. Crê em Deus, mas crê também em mim. Porque não adianta crer em Deus e não crer em Jesus. Não adianta crer em Deus. Vocês percebem que, de um modo geral, aí fora, no mundo, as pessoas creem muito em Deus, mas quando começa a falar em Jesus Cristo, para eles, a realidade teológica da vinda de Jesus, como nós temos que agir em relação à pessoa de Jesus, aí eles já desconhecem essa situação, eles já começam a sair fora, tá bom? Eles creem em Deus, mas Jesus acaba perdendo essa eficácia na fé de muita gente. Às vezes aí fora as pessoas falam muito mais em Maria do que em Jesus. Maria tem muito mais, é muito mais citada do que Jesus. Jesus fica meio do lado. E não há salvação, irmãos, sem Jesus. Não há. Nós não chegamos a Deus sem Jesus. Não há salvação sem a cruz. Não há salvação sem derramamento de sangue. E quem foi que derramou o sangue? Foi Jesus. Se nós temos uma fé abundante em Deus, mas se nós não estivermos Jesus como este caminho, como a meta principal, nós podemos estar desvirtuando a nossa fé, tá? E nós não podemos de maneira alguma. Ele fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai. Todos nós precisamos de um caminho para chegar a algum lugar. Você, para chegar até aqui, você usou um certo caminho. E Jesus fala: eu sou o caminho. Precisamos de um caminho certo para poder chegar. E na verdade existem muitos caminhos, né? Muitos caminhos para as pessoas. Mas quando se trata de ir ao céu, não podemos tomar qualquer caminho. Deixa bem claro, é Jesus o caminho. Podemos ouvir muitas verdades, mas quando se trata de salvação, de vida eterna, Jesus Cristo é a verdade. E Ele nos oferece a verdadeira vida, a vida da qual nós precisamos tomar posse. É a vida que só Ele pode nos oferecer. Só Jesus pode nos oferecer a vida. E para concluir esta mensagem de hoje, Jesus, ao estar preparando os discípulos em todo... Se os irmãos lerem o capítulo 13, o capítulo 14, é realmente o momento em que Jesus estava preparando eles para enfrentar o mundo sozinho. E termina o livro de João falando isso, tá? E depois no final do capítulo, no verso de número 27 do capítulo 14, aí ele fala assim, num momento de tribulação, de tristeza, de angústia, ele fala assim: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Eu não ofereço a minha paz conforme o mundo oferece. É uma paz momentânea, uma paz oferecida através de momentos de emoção, tá? Que o dinheiro pode fazer muitas vezes.
O vício pode oferecer aquela paz. E tantos momentos, né? Mas não é essa paz que Cristo falou. É aquela paz que independe de situações, de circunstância. A minha paz eu vos dou. A paz que ela permanece, ela permanece independente do momento que você está enfrentando, tá? Não é a paz que o dinheiro oferece, que a bebida, que o vício e que tantas outras coisas pode oferecer. É a paz mesmo em momento de tribulação, mesmo estando agora enfrentando a ausência de Jesus. Jesus iria deixar eles sozinhos, e eles estavam todos atribulados, tá? Mas se eles tivessem a paz de verdade que Cristo pode oferecer, eles estariam tranquilos, mas não tinham. Então a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize, tá? É a paz que Cristo pode dar. A paz, a verdadeira paz. A verdadeira paz que só Ele pode oferecer. É aquela paz que o apóstolo Paulo disse. Deixa eu ver se eu lembro a expressão do apóstolo Paulo. A paz que excede, tá? Todo o vosso entendimento, que excede qualquer situação. Ela está além do que você pode entender, tá? Essa é a paz que o apóstolo Paulo descreveu, me parece que no livro de Filipenses. E por que Paulo podia falar desta paz? Paulo podia falar dessa paz porque quando ele pregava essa paz, ele não estava em bons momentos. Paulo não estava numa festa, não estava desfrutando de boa saúde, não estava num momento, tá, de tanta liberdade. Paulo estava preso. A maior parte das cartas que Paulo escreveu, ele não estava livre como nós estamos, ele estava preso, e até mesmo sendo jurado de morte. Ele estava, muitas vezes alguém estava pedindo a cabeça dele, mas Paulo estava preso. Ele cantava, ele louvava a Deus, ele estava escrevendo para quem estava lá fora, acalmando quem estava lá fora. Olha a diferença que Cristo pode fazer na vida de alguém. Preso, amarrado, e confortando alguém que está lá fora, alegrando alguém que está lá fora, dando ânimo para alguém que está lá fora. Esta é a paz que Cristo oferece. Esta é a paz, a segurança que Cristo pode oferecer para mim e para você. Não depende de circunstância. Que nós possamos, nesses dias de tribulação, de sofrimento, de preocupação, nesses dias em que as coisas estão apertando cada vez mais, que Deus tenha misericórdia, que não haja terceira onda, coisa nenhuma de Covid, mas que o Brasil realmente seja abençoado e tudo retoma ao seu devido lugar, retorna ao seu devido lugar, o comércio reabre, as indústrias voltam a funcionar, a escola volta a funcionar, nós possamos andar de cabeça erguida na rua, comemorar, festejar, cultuar. Vamos orar para isso, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Vou pedir que o nosso irmão Sidney venha aqui na frente. Ele vai cantar, vai louvar o Senhor com um cântico bem alusivo a esta mensagem. Eu até achei que ele não teria nada parecido, mas ele falou que tem. Vamos ouvi-lo então, nesse momento, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, e depois nós vamos orar para os que estão aqui, para os que estão em casa, nos ouvindo nesse momento, e muitas vezes com seus corações apertados, triste, imaginando. E eu me coloquei no lugar daquele amigo com quem eu falei essa tarde, e eu falei assim: eu me coloco no seu lugar, tá? É difícil a gente ser empático, se colocando no lugar
daqueles que estão sofrendo, passando por essa situação. Às vezes nós amamos as pessoas, mas se colocar no lugar e começar a sentir de verdade o que a pessoa está sentindo, é difícil isso, mas nós precisamos aprender. Vamos orar. Louvemos ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais.
Se alguém me amar, será Estava desligado. O pastor, ele sempre será uma ovelha e precisa das nossas orações, que precisa da nossa intercessão, tá bom? Então, nunca vamos de forma alguma ficar com essa ideia de que o pastor, ele é o super-homem, tá? Ele é intocável, ele não é atingido por nada, porque ele é o pastor. Nada disso, tá? Oremos por ele, pela pastora, tanto que eles estão agora num período de férias, descansando, faz muito bem, isso faz muito bem, tá? Muitas vezes as pessoas acham que o pastor não precisa de férias, não precisa de descansar, e como precisa, tá? Os irmãos não podem imaginar a canseira, o esgotamento que é uma vida pastoral, que ela produz, muito forte mesmo, muito mais do que aquele que carimba cartão e fica 8 horas dentro de uma empresa e acabou o compromisso, tá? O pastor, ainda que ele cuida só da igreja, quanto mais aquele pastor que além da igreja ele tem que trabalhar num serviço secular. Imagina, tá? Depende muito das nossas orações, muito. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai Santo, eu vou pedir para a Regina vir aqui na frente, fazer oração para o casal de pastores. Faz favor, Regina. Ora pelos nossos pastores, em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado por essa noite, por essa mensagem tão maravilhosa que tocou o nosso coração, Pai. Continua, Senhor Deus, nos abençoando essa igreja, fortalecendo o Teu povo, Senhor, liberando a Tua unção, a Tua glória, o Teu poder maravilhosamente nesse lugar, Pai. Que a Tua graça, Senhor, o Teu amor, Senhor, se estenda sobre cada um de nós, cada dia mais, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos pastores, do pastor Cláudio, da pastora Miriam, pela vida, Senhor, deles, que eles têm sido uma bênção nas nossas vidas, ó Pai. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te glorificamos, ó Pai, por esses pastores tão amorosos, carinhosos, dedicados, esforçados. Ó Senhor, que o Senhor continue abençoando eles, dando saúde, dando vitória, dando alegria, dando direcionamento, dando, Senhor, direção do Teu Espírito Santo em tudo que eles fizerem, ó Pai. Esteja na frente deles,
Ó Deus, jogue, Senhor, cada dia mais a tua luz, Senhor, sobre eles, sobre nós, sobre essa igreja. Senhor, traga a tua unção, o teu poder espiritual, autoridade do teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Senhor, livra eles, ó Deus, de todas as investidas do inimigo, que nenhuma arma forjada contra eles, contra nós, venha prosperar, Senhor. Que o Senhor traga a vitória, Senhor, do Senhor sobre nós, a alegria do Senhor, ó Pai, esteja em nossos corações, no coração deles. Dê a eles, ó Pai, cada dia mais, ó Deus, experiências gloriosas contigo, ó Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor. Levanta, Senhor, cada dia mais, ó Pai, intercessores por eles, intercessores, ó Pai, nessa igreja. Senhor, fortalece, Senhor, cada um de nós. Ó Senhor, nos prepara para a volta do Senhor, que sabemos que está próxima. Não deixa, Senhor, que nada venha nos desanimar, nos afastar, Senhor, do teu amor por nós. Unge, Senhor, meu esposo, capacita cada dia mais, usa ele nas tuas mãos, abre os caminhos, abre as portas, Senhor, para os teus ungidos, dê vitória, Senhor. Para a glória de ti, Senhor, te peço, te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Todos digam amém. Que o amor de Deus, a graça gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo, reine em nossas vidas, em nossos lares, aqueles que estão lá em casa participando deste culto, e para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Irmãos, domingo estaremos novamente aqui num grande culto para adoração ao Senhor. Não perca, venha participar em nome de Jesus. Domingo às 7 horas da noite, às 19 horas. Que Deus abençoe.